Te adorar com coração verdadeiro, faz de mim um sacrifício vivo a ti, Senhor. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Todos acharam? Bênção. Meus queridos, nós sabemos que a vida do cristão é uma vida de sacrifício, não é verdade? Contudo, qual é o sacrifício que realmente agrada a Deus? Qual é o sacrifício que realmente agrada a Deus? Estou perguntando isso porque sei de denominações por aí que, infelizmente, incentivam os seus fiéis a participarem das 4 noites de carnaval, na certeza de receberem a absorção dos seus pecados, recebendo na testa as cinzas, né? Na quarta-feira de cinza. Aí eu faço uma pergunta importante: é esse o tipo de sacrifício que realmente agrada a Deus? Será esse o tipo de sacrifício que realmente agrada a Deus? Vamos para o texto, Romanos capítulo de número 12, versos 1 e verso 2. Peço que os irmãos leiam juntos comigo. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a igreja possa dizer amém. Meus queridos, em um dia de domingo, na ex-União Soviética, na antiga União Soviética, conta-se que um grupo seleto de cristãos resolveu se reunir em uma casa secretamente para adorar a Deus, para cultuar a Deus, justamente em um local onde o uso do Evangelho e a propagação do Evangelho eram proibidos. E ali começaram então, reunidos, cantando um hino bem baixinho, mas com profunda devoção, e ali ficaram cultuando a Deus secretamente, até o momento em que a porta do recinto onde eles estavam foi aberta de forma violenta, e ali entraram então 2 soldados da KGB, que já foram entrando e gritando com eles, dizendo: todo mundo encostado na parede, todo mundo encostado na parede agora. E depois de todos encostados ali na parede, um dos soldados então continuou dizendo: se alguém deseja renunciar a Cristo, o momento é esse, saia agora. Imediatamente 4 deles saíram tremendo de medo. Alguns segundos depois, mais 2. O soldado então continuou dizendo: essa é a última oportunidade, é abandonar a fé em Cristo, ou ficar e sofrer as consequências. O relato termina que por fim saíram mais 3 pessoas com os rostos cobertos, cabeças cobertas de tanta vergonha, e depois daquele momento não saiu mais ninguém. E os que permaneceram ali, homens, mulheres e crianças, permaneceram, mas permaneceram tremendamente apavorados, só esperando a própria execução. Volto à mesma pergunta: será que é essa a real intenção de nos apresentar ou apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É justamente isso que nós vamos descobrir a partir de agora. Meus queridos, escrita pelo apóstolo Paulo, essa epístola foi direcionada aos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontrava na cidade de Roma. Se a gente pega, por exemplo, os 3 capítulos anteriores, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, nós vamos perceber que os que receberam essa epístola, na maioria foram os gentios, ou seja, povos
não judeus. O que a gente percebe nesses 3 capítulos anteriores é que Deus põe de lado temporariamente os judeus por causa dos gentios. A gente chega até o capítulo 11, analisando do verso 28 até o verso 31, o que nós vemos é tão somente o motivo disso tudo. Ali está dizendo que os gentios se tornaram alvos da misericórdia de Deus justamente pela incredulidade do próprio povo judeu. E Paulo, ao escrever essa epístola, se encontrava na cidade de Corinto. Escreve então aos romanos para preparar os romanos para uma visita que ele mesmo faria a Roma, que até então não conhecia. E é interessante porque essa visita tem 2 propósitos, tem 2 objetivos. Primeiro, obter a ajuda financeira dos romanos para sua missão na Espanha, que se daria após essa visita a Roma. E o segundo propósito, o segundo motivo, era tão somente fortalecer os irmãos na fé ali, com vistas ao ministério, visando preparar esses irmãos para o futuro ministério. E é justamente por esse motivo que aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo tanto um apelo quanto uma exortação para esses irmãos da igreja de Roma. O apelo é tão somente para que eles se oferecessem a si mesmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, uma vez que os judeus não estavam fazendo assim. E a exortação é justamente para que eles não imitassem a conduta dos incrédulos, o modo de vida dos não cristãos. E tanto esse apelo quanto essa exortação devem ser dirigidas à igreja do Senhor Jesus Cristo hoje e também acatadas pela nossa igreja, pelos crentes do Senhor Jesus Cristo dos dias atuais. E é justamente diante disso tudo que eu estou falando para vocês que eu faço uma pergunta muito importante. Você tem ido à igreja ou você tem sido a igreja? Você tem ido à igreja ou você tem sido a igreja? Há uma diferença entre ir à igreja e ser a igreja. Pois o que esse texto vem nos mostrar, o que nós aprendemos com esse texto é que, de acordo com o nosso próprio procedimento, nós nos apresentamos igreja ou não. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para a primeira lição que o texto nos ensina. Você tem ido à igreja ou você tem sido a igreja? Se você tem sido a igreja, então você faz parte da igreja chamada igreja militante. Repita comigo, igreja militante. Quantos já ouviram falar sobre a igreja militante aqui? Igreja militante é um termo apresentado pela teologia sistemática que vem descrever a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, presente em todas as épocas do presente século. Vamos dar uma olhada aí no que diz o verso de número 1. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus queridos, tudo isso significa ser a igreja. Tudo isso significa ser a igreja verdadeira. Usando uma linguagem própria do tema da mensagem, tudo isso significa ser a igreja militante. Porque o que o texto está dizendo, pelo menos no primeiro versículo aí, verso de número 1, é que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa o nosso culto racional. O que a gente precisa entender é que a igreja verdadeira, ou os membros da igreja verdadeira, a igreja militante é aquela que está plantada em Cristo, ela é sustentada por Cristo e ela é preservada por Cristo. Repita comigo: plantada em Cristo, sustentada por Cristo, preservada por Cristo. É aquela que faz de Jesus aquilo que nós cantamos aqui, o nosso general, e milita com Jesus, ou com a cooperação de Jesus na luta contra o próprio pecado. É aquela que sabe que existe um prazer na busca pela palavra, e não somente na busca pela palavra, em se querer viver, colocar em prática o conteúdo
da palavra de Deus. Aquele que faz parte da igreja militante, meu querido, é aquele que tem de fato o Espírito Santo habitando dentro de si mesmo. E ele entende que somente através do Espírito Santo é possível se colocar o conteúdo da palavra de Deus em prática. Em outras palavras, é o próprio Espírito Santo que faz com que a igreja se torne igreja militante. Portanto, eu volto à pergunta: você tem ido à igreja ou você tem sido a igreja? Se você tem sido a igreja, então você faz parte dessa igreja, a igreja verdadeira, a igreja militante. Está claro, meus queridos? Sim? Está todo mundo acordado aí? Sim? Vamos fazer uma dinâmica aqui? Toda vez que eu falar tá ligado, nós vamos bater uma palma. Quando eu falar tá ligadão, bate duas. Tá ligado? Tá ligadão? Não é para ninguém dormir aqui hoje, ok? Beleza? Amém? Tá ligadão? Bênção. Segunda lição que o texto nos ensina: você tem ido à igreja ou você tem sido a igreja? Se tem apenas ido à igreja, então infelizmente você não faz parte da chamada igreja militante. Início do verso de número 2, o que está dizendo aí? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus queridos, aqueles que têm apenas ido à igreja são aqueles que têm se conformado com as coisas pecaminosas, profanas do presente século, apesar de estarem frequentemente reunidos, constantemente participando das reuniões e dos cultos da igreja. Aquele que não faz parte da igreja militante, apesar de estar presente nos cultos da igreja constantemente, é justamente aquele que sempre diz que vai começar a ter um compromisso mais sério com Deus, mas esse dia nunca chega. É semelhante àquela pessoa que sempre está dizendo: não, na semana que vem eu vou começar a fazer uma dieta para emagrecer. Aí chega a semana que vem e ele fala: não, é na semana que vem que eu vou começar. E a semana que vem nunca chega. Conhecem pessoas assim? Tá ligado? Tá ligadão? É aquele que quer ser reconhecido como crente verdadeiro, né? Mas quando chega a hora de testemunhar acerca das Escrituras, acerca de Jesus, diz mais ou menos como disse o apóstolo Pedro ao negar a Jesus: opa, não conheço esse homem, não sei do que vocês estão falando, etc. Houve um movimento na literatura brasileira chamado arcadismo. Repita comigo: arcadismo. Quantos já estudaram sobre o arcadismo aqui? Praticamente todo mundo, né? Interessante, meus queridos, porque criado pelos poetas de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, né? Esses poetas de Vila Rica, Alvarenga Peixoto, Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa, Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Tomás Antônio Gonzaga, em seus escritos eles defendiam, além de temas políticos, a vida no campo como sendo tipo de vida ideal. Mas o curioso é que, embora eles advogassem acerca desse estilo de vida como sendo o estilo de vida ideal, pergunta para mim, qual deles moraram no campo? Nenhum. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, infelizmente, dentro da igreja nós temos alguns adeptos do arcadismo espiritual, né? Defendem por unhas e dentes o evangelho, são mestres para defender o evangelho com a palavra, com os lábios, mas quando se trata de viver o evangelho, para falar é uma beleza, para viver é uma tristeza. Não é verdade? São pessoas e pessoas de dentro da igreja que acham que seguir a Cristo significa pagar um preço muito alto, um preço muito caro. Compromisso que é bom com a igreja, infelizmente, não tem. E o pior de tudo não é isso. São as primeiras pessoas a levantarem as suas vozes para poder dizer: a minha igreja não tem unção, a minha igreja não tem visão, a minha igreja não tem palavra, etc. Tá ligado? Tem gente que não está ligado, não. Tá ligadão?
Você tem ido à igreja ou você tem sido à igreja, meu querido? Se você tem apenas ido à igreja, infelizmente você não faz parte da igreja verdadeira, a igreja militante. Mas se você tem sido à igreja, em terceiro lugar, então você fará parte da igreja chamada triunfante. Repita comigo: igreja triunfante. Igreja triunfante é um outro termo usado, apresentado pela teologia sistemática, que vai descrever a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que triunfará com Ele no futuro, que reinará com Ele pelos séculos dos séculos, durante toda a eternidade. É aquela cujos membros receberão a coroa da vitória eterna quando Cristo voltar, quando Cristo vier. Se a gente fala sobre volta de Cristo, dizer que Cristo vai voltar exegeticamente dá a intenção de que Ele vem para ficar, Então nós devemos entender que Cristo vai vir. Jesus não vai voltar, Jesus vai vir para buscar a igreja. São aqueles que fazem parte daquele remanescente que vai receber a coroa da glória, da vitória eterna, nesse momento em que Cristo estará vindo buscar a igreja. São aqueles que, após militarem fielmente com Cristo, triunfarão eternamente com Cristo. Trocando em miúdos, a igreja triunfante da vida futura é justamente a igreja militante que se encontra em cada época da vida presente, a igreja verdadeira. Agora, o que eu acho interessante, meus queridos, é que essa igreja militante, que já tem apresentado a Deus a si mesma como sacrifício vivo, santo e agradável ao próprio Deus, já está presente com Cristo nos lugares celestiais. Dá uma olhada comigo em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo de número 2. Olha o verso de número 6. O que está dizendo aí? Vamos ler juntos? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que eu posso entender um negócio desse, pastor? Como explicar um negócio desse? Nós já estamos com Cristo nos lugares celestiais. No livro Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, o autor Paulo Anglada nos dá a resposta. Olha o que ele diz, que interessante. Ele diz assim: do ponto de vista divino, quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram juntamente com Ele todos os eleitos. E eu acho interessante o que ele faz agora, porque ele diz assim: e nos assentamos, ou seja, ele se coloca como um dos eleitos, e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso pode nos ensinar, meus queridos? Simples. Isso pode nos ensinar que a vida eterna com Cristo é resultado de aceitar a Cristo agora e obedecer a Cristo agora. É o que o teólogo Charles Dodd vai chamar de escatologia realizada. Ele diz: apesar do cristão ter que esperar o prazer completo da vida futura, ele já experimenta um pouquinho desse prazer na vida presente. E o final do verso de número 2 vai nos mostrar isso. O que está dizendo aí? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis agora qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem ido à igreja? Ou você tem sido à igreja? Você tem ido buscar apenas uma bênção? Ou você tem buscado se tornar uma bênção? Se tem apenas ido, meu querido, depois de tudo que foi falado, será que você vai continuar apenas indo? E é justamente aí que eu volto na historinha que eu contei no início para vocês. Lembram-se que diante dos soldados da KGB, tantos cristãos ali reunidos naquele cômodo abandonaram a Cristo. Lembram? Foram 9 pessoas ao todo. 4 imediatamente saíram.
2 pessoas depois, e depois, por fim, por pressão dos próprios soldados, mais 3 saíram. E os que ficaram permaneceram tremendamente apavorados, só esperando a própria execução, só esperando a própria morte. O relato não havia acabado. Conta-se que naquele momento de pavor, os soldados, com as armas apontadas para aqueles encostados na parede, se dirigem até a porta, a fim de fechá-la. Ao fazê-lo, ao fecharem a porta, se volta para aqueles cristãos ali, tremendo de medo, naquele momento de tamanha angústia, e a atitude deles é tão somente de abaixar as armas e dizer: irmãos, vamos louvar a Deus, nós também somos crentes no Senhor Jesus. Irmãos, vamos louvar a Deus, porque nós também somos crentes no Senhor Jesus. Meus queridos, quantos vivem por aí abandonando nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que Ele não abandona ninguém que deposita a sua inteira confiança nele? O que essa história vem nos mostrar é que buscar a Cristo e permanecer com Cristo é o melhor a se fazer. Amém? Tá ligadão? Tá ligado? 3 aplicações para a vida da igreja. O que nós precisamos fazer mediante tudo isso que foi falado? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos nos oferecer a Ele, nos oferecer a Deus como sacrifício primeiro, vivo. Como isso é possível? Permitindo com que Jesus reine no nosso coração diariamente. Se a gente permitir isso, o final de João 10:10 está dizendo que Jesus está apto para nos dar o quê? Vida, e vida em abundância. Dessa forma o nosso sacrifício se torna vivo. Segundo, precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício santo. Como isso é possível, pastor? Simples, meus queridos. Não nos conformando com as coisas não santas, profanas, pecaminosas desse século. São essas coisas que nos afastam de Jesus e dos seus propósitos. Terceira e última aplicação: apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício agradável. De que forma isso pode ser possível? Pastor, buscando sempre fazer a sua vontade. É dessa forma que Ele se agradará de nós. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Obrigado. Quero te adorar com coração verdadeiro. Faz de mim um sacrifício vivo a ti, Senhor.